Olá, paramos aqui quando a gente estava exemplificando que uma enzima, para ela poder atuar sobre o seu substrato, o que ela faz é reduzir a barreira de energia de ativação que aquele substrato, aquele reagente químico teria na sua ausência. Então existem processos que são processos espontâneos que ocorrem, isso é uma característica muito importante da enzima. A enzima ela não faz milagre, né? A enzima ela não faz coisas que não ocorreriam espontaneamente, ainda que esse espontâneo fosse ao longo de milhões ou bilhões de anos. Tá bem? Então uma enzima ela acelera uma reação que é possível de ocorrer. Nesse sentido, até é interessante a gente voltar aqui, ó, numa dessas particularidades. Eu vou colocar essa particularidade como particularidade zero, tá bom? Mais importante ainda, o que uma enzima faz? Ela atua sobre reações químicas espontâneas. Tá? Reações químicas que podem ocorrer. Aliás, eu nem diria espontâneo, eu acho que espontâneo eu não vou colocar espontâneo não, isso vai confundir com uma quantidade termodinâmica. Possíveis. Tá? Então, a enzima, por exemplo, uma enzima não consegue quebrar um giz de cera no meio se não houver como quebrar um giz de cera pela própria natureza ao longo do tempo. Você só vai ter uma enzima que acelera esse processo se o giz de cera pudesse ser quebrado espontaneamente. Apesar do pedagogiquez ter ficado um pouco onubludado, esqueci o termo, né? Ficar um pouco enuveado, né? A ideia por detrás básica é mais ou menos essa. Bom, uma enzima funciona sozinha? A pergunta que se faz, eu vou até aqui abrir vou até abrir aqui mais uma apresentação. Peraí, não vou fazer isso não, vou deixar isso aqui quietinho no momento. Melhor abrir aqui direto, ó. Papum. Tá? Uma enzima, ela se apresenta sozinha, então vamos colocar essa representação mais fundamental de uma enzima. Vamos colocar aqui a coloração, o mouse fica lá, ele me atrapalha. Vamos colocar aqui no branquinho, beleza? Jóia. A gente tem o seguinte, ó, então esse aqui é uma enzima, novamente enzima, tá? Enzima, esse quadro aqui, o quadro, acho que é o terceiro quadro já, né? Uma enzima, seja o que for, tá? Aliás, desculpa, o que faz uma enzima, ela atua na conversão de um substrato num produto. Então agora a gente traz para frente, né? A gente já sofisticado um pouco o diagrama, agora a gente encurta ele para generalizar para outras situações. Bom, então uma enzima está aqui no meio, tá bem? O que uma enzima faz é converter um substrato em produto. Mas muitas vezes ela só faz isso a partir da entrada de determinados elementos que eu posso chamar aqui de A. E quando ela faz isso, esses elementos A eles não desaparecem do nada, eles se convertem em outras substâncias que a gente pode chamar de elementos B, tá bem? Esse A pode ser de dois tipos. Podem ser chamados de cofatores, e cofatores são elementos químicos. Então esses cofatores podem ser, por exemplo, magnésio. Você já ouviu falar que você precisa de magnésio? Você já ouviu falar que você precisa de manganês? Você já ouviu falar que você precisa de ferro? Então muitas enzimas trabalham com ferro, magnês, com cobre. Com magnésio, então, tem um monte delas que trabalham com magnésio. Enzimas que, por exemplo, estão relacionadas à energia química na forma de ATP, trabalham demais com magnésio. Eles são chamados cofatores. Mas você tem estruturas mais sofisticadas, chamadas de coenzimas, tá? Que são orgânicas, certo? São compostos orgânicos. E são compostos orgânicos com massas moleculares variadas, entre 150 a 500, 600, até mais do que isso. São compostos mais sofisticados. Grande parte dessas coenzimas são derivadas de vitaminas, talvez a imensa maioria seja derivadas de vitaminas. E grande parte são vitaminas do complexo B, tá certo? Então se você já ouviu falar por aí de avós, dos pais, que nossa, olha, você está muito fraco, meu filho, você está precisando de mais vitamina. Não está de todo errado, tem embasamento bioquímico para isso. Por quê? Porque ao ingerir vitamina, que são substâncias que por definição nós não produzimos, a gente precisa ingerir, ao ingerir vitaminas, essas vitaminas são convertidas em coenzimas e essas coenzimas vão atuar
auxiliando, como o próprio nome diz, coenzima, auxiliando a conversão de substratos em produtos para toda a maquinaria metabólica que é necessária acontecer. Tá bem? E algumas dessas vitaminas possuem funções bastante direcionadas. Deixa eu ver onde é que eu coloquei agora a apresentação. Agora para localizar a apresentação, achei. Várias dessas coenzimas são bastante direcionadas. Aqui tem os exemplos disso. Eu vou aumentar aqui o quadro para deixar as deficiências de fora, pelo menos para esse momento. Então veja, você tem uma fonte vitamínica, onde é que está? Aqui. Você tem uma fonte vitamínica chamada biotina, tá? Biotina, vitamina H ou vitamina B9, aí depende também da nomenclatura da vitamina. Essa biotina, ela é necessária porque ela é convertida numa substância chamada biocitina, que é, por sua vez, necessária para processo de carboxilação em enzimas. A coisa mais óbvia do funcionamento da necessidade dessa biotina é a seguinte: nós comemos, mas nós não comemos o dia todo. Então a gente come glicose, mas a gente não come glicose o dia todo. Há momentos que o corpo faz a glicose, como a gente vai ver em metabolismo. Das primeiras reações que ocorrem quando o corpo faz a glicose, as primeiras reações enzimáticas requerem a biotina. Então você precisa ter um suplemento de biotina para ele ser convertido essa coenzima chamada biocitina para propiciar a reação química de carboxilação. E aqui vem várias outras. Então você tem coenzima A, que é derivada do ácido pantotênico, muito relacionado ao primeiro trimestre gestacional, a necessidade da ingesta, da administração de ácido pantotênico. Cobalamina, vitamina B12. Veja que não tem muita novidade quando você pega, por exemplo, um saco de ração de animal doméstico como cachorro e gato, né? Então, às vezes aparece lá vitamina B6, vitamina B1. Vitamina B1 é importantíssimo para fazer o cérebro da gente funcionar. Depois você vê nos livros a respeito. Você tem, portanto, várias dessas vitaminas, fontes vitamínicas, que se convertem em várias coenzimas que são, por sua vez, necessárias para que se permita a ocorrência de várias transformações químicas, tá? Essa é a importância fundamental dessas coenzimas. Então, se a gente volta aqui nessa nossa representação mais clássica aqui, a gente tem então um quadro que a gente pode fechar como sendo um quadro, uma espécie de caixa preta de todas as operações metabólicas conhecidas, resumidas num diagrama muito simples. Conversões que requerem a presença de enzimas e substâncias que participam, ora como elementos químicos, ora como substâncias orgânicas para propiciar essas conversões. Tá bem? Entre as propriedades das enzimas, elas podem variar. Essas propriedades, elas podem sofrer variações. E essas variações, elas são em decorrência de situações ambientais, principalmente de pH e principalmente temperatura, tá bem? Então a gente pode dizer que se a gente tiver aqui um diagrama de variação de pH e vamos representar aqui como atividade de uma enzima, e aqui a gente tiver a mesma coisa, variação de temperatura, e aqui em cima atividade de uma enzima, a gente pode dizer que existe um pH ótimo, em que a atividade da enzima é 100%, vamos dizer que aqui seja 100%. Só que se você reduzir muito o pH, essa atividade cai. E se você aumentar muito o pH, essa atividade também cai. Quando a gente observa a variação experimental da atividade das enzimas em função do pH, isso acaba formando uma curva que tem um ponto máximo e depois um declínio, tipo uma curva de sino mesmo. Tá bem? E essa variação de pH é uma variação até fisiológica. Exemplo, numa situação de acidose metabólica, em que o indivíduo sai do pH 7.4 para 7.2, a gente viu anteriormente em aulas, presenciais até, que essa variação de 0,2 é uma variação gigantesca em termos do potencial de acidificação sanguínea.
E se você tem enzimas ali no sangue trabalhando, você vai reduzir o pH e, portanto, vai reduzir a atividade dessas enzimas. Algo semelhante ocorre com temperatura. Vou até mudar a cor para ficar bonitinho, tá bom? Você tem uma temperatura ótima em que uma enzima é capaz de trabalhar 100% da sua atividade. Por exemplo, 37 graus, temperatura corporal fisiológica humana, 36,5, 37,5, 37 graus. Se você abaixar essa temperatura para 35 graus, a atividade da enzima já pode ser baixa. Se você aumentar muito como um estado febril, 39 graus, essa atividade também pode ser alta. E por conseguinte, você tem também um diagrama meio gaussiano de distribuição representado por essas atividades, quer dizer, variações de pH e variações de temperatura. Outras situações de variações, como por exemplo, você adicionar ali determinada substância química, também pode atuar dessa forma, em que você tem variação, que você pode otimizar a reação de uma enzima e depois retardar a reação dessa enzima, mas isso não vem tanto ao caso. Para finalizar, vamos colocar aqui um software, tá? Que você pode brincar com esse software, ele estará disponível aí no Moodle, se já não está disponível no Moodle, para você entender um pouco o que é essa história das enzimas em relação a pH e em relação à temperatura. Bom, esse software ele foi retirado de um grande sítio que vocês deveriam consultar, que é a Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp, tá bem? Que possui uma série de material didático aqui, a biblioteca digital também, uma série de materiais didáticos na forma de textos, animações, simulações, PowerPoints, Macromedia Flash, bom, são animações também por conseguinte, experimentos que são feitos, simulações de experimentos, tá? Dá uma entrada lá para você ver a riqueza de material que lá tem. E de lá é que foi retirado esse software aqui. Depois eu vou deixar disponível para vocês. Aliás, acho que de propósito eu vou deixar o link da biblioteca e não o software, que é para você ir lá e observar melhor. Aqui você tem enzimas, ó, pepsina, que é uma enzima que atua em pH mais ácido no estômago da gente, a gente colocou isso no ensino presencial no início do semestre. Tripsina, que é uma enzima secretada pelo pâncreas com atuação no intestino, no lume intestinal em pH, portanto, mais fisiológico. E uma polimerase, chamada taquipolimerase, que é uma enzima de uso industrial, biotecnológico, associada à amplificação, técnicas de PCR, de amplificação de DNA. Tá? Esse TAC é de uma sigla chamada T de termófilos e A de aquáticos, AQ de aquáticos. Termófilos aquáticos, água quente. Então, por aqui você já espera que essa enzima gosta de água quente, tá certo? Vamos pegar a fisiológica, vamos pegar a tripsina. Ó. Você clica aqui em tripsina e você estabelece um pH para ela. Vamos estabelecer um pH aqui para ela que ela vai gostar, que é pH 7. Vamos estabelecer uma temperatura legal para ela, aqui em torno de 37, próximo de 40 graus. E vamos estabelecer uma concentração máxima aqui dessa enzima para tentar ilustrar. Veja que na hora que eu cliquei em tripsina, apareceu aqui, ó, a eficiência da enzima, quer dizer, o pH dela é mais eficiente próximo de 7. A temperatura é mais eficiente em torno de 37 graus. E essa é uma curva natural na qual o tempo vai passando, aqui no caso a concentração do substrato vai sendo aumentada, e você tem uma atividade maior. Ou essa aqui de baixo, ó, em que o tempo vai passando e você tem uma formação de produto, tá certo? Se a gente colocar aqui a concentração para cá, e eu der um OK, observe aqui, ó, do lado direito, tá? Do lado direito, você observa o que vai acontecer. Isso se esse negócio parar de dançar. Então eu venho para cá, olha só o que ocorre. Não sei se você consegue enxergar. Está subindo ali bem pequenininho, está subindo aqui, ó, bem pequenininho, uma curva da formação do produto no tempo. Está acompanhando? Mas vamos parar isso daqui então. Pode ir até o final aqui ou ele vai começar de novo. Eu cliquei, em vez de dar, eu não sei onde é que dá uma pausa aqui. Veja que aqui, ó, tem uma barra dizendo que o produto está sendo formado. E aqui uma barra dizendo que o tempo está sendo consumido. Agora, se a gente pegar essa mesma tripsina, tá? Deixar nessa quantidade enorme, só que agora a gente pega o pH aqui, ó, vamos jogar para pH 2, pH do estômago, tá bem? pH 2, pH do estômago, vamos deixar a enzima completar ali, ó. Completou, tá certo? Completou. Beleza. Agora, num pH do estômago, como que ela se comportaria?
Veja que agora está surgindo novamente a curva, tá? Só que aqui não, eu tinha que ter deixado até o final, eu não deixei. Você vai ter que fazer isso na sua casa, porque aqui eu não estou conseguindo enxergar direito. Você tem uma sobreposição das curvas. Então você tem uma curva em que você otimiza a reação, o experimento, e uma curva menor que normalmente ocorre quando a reação não ocorreu na sua completude, ou não ocorreu da forma otimizada. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, pH. Vamos colocar aqui, ó, temperatura bem mais para baixo, 10 graus. Vamos ver se ele vai sobrepor agora. Tá, pum. Dessa vez ele não está sobrepondo. Mas você vai observar que a reação vai acontecer numa taxa um pouco menor. Tá certo? Eu não sei se eu estou enxergando aqui, eu não estou enxergando. Estou com dificuldade de enxergar. Tenta brincar com isso, com esse software. A TAC polimerase, por exemplo, é uma enzima que prefere temperatura mais elevada. Por quê? Porque numa etapa da técnica de PCR, que é a técnica de amplificação gênica, você precisa submeter as amostras a temperaturas acima de 80 graus. Então você precisa de uma enzima que trabalhe ali acima de 80 graus para poder funcionar. Veja, o pH dela prefere um pH mais alcalino aqui, e a temperatura ótima dela mais estabelecida aqui, ó, em torno de 80 graus. Quando a gente pega a pepsina que está no estômago, aí já é diferente, ela gosta do estômago, pH baixo, aqui ó, pH em torno de 1,5, 2 é o ótimo dela. Mas não por isso ela vai ter uma temperatura diferente, porque ela está dentro do seu estômago, então é uma temperatura corporal semelhante, tá bem? Então acho que com isso a gente fecha uma informação básica, ou mais do que básica, em 3 vídeos, sobre as funções das enzimas, como as enzimas se comportam, como que elas variam, para a gente poder entrar posteriormente em como se faz para medir a atividade dessas enzimas, porque isso na verdade acaba sendo importante. Quando você determina a atividade de uma enzima aqui, você está determinando em cima de um determinado parâmetro, que é um parâmetro obtido no tempo, que é um parâmetro cinético, portanto. Enfim, tá? Boa sorte.